Eu sou a Raquel da Promessa de Londrina, aqui no Paraná, e vim compartilhar com vocês o 21º ponto do nosso doutrinal. Vamos lá? Nós cremos na submissão às autoridades e também na liberdade de consciência. Conforme a palavra de Deus, nós acreditamos que todos os cristãos devem obedecer e se submeter às autoridades locais. E, claro, também obedecer às leis do país em que vive. Deve orar pelos líderes da sua nação e também pelo bem-estar do povo. E, claro, ser um bom cidadão é também cumprir os seus direitos e também os seus deveres no local onde vive. E esse mesmo princípio bíblico de obediência e submissão também aplica-se às autoridades eclesiásticas, como os líderes da sua igreja, os consagrados e principalmente os pastores. Contudo, gente, é importante lembrar que nenhuma dessas autoridades são absolutas e inquestionáveis. Se as autoridades deixam de cumprir ali alguma coisa que Deus designou, ou seja, exigindo o que Deus proíbe e proibindo o que Deus ordena, nosso papel é resistir, não nos subordinarmos a isso. Bom, gente, isso daí é o que a gente chama de liberdade de consciência. É isso aí, gente. Esse foi o 21º ponto doutrinário e esperamos vocês no próximo. Até mais! Eu sou a Ágata da IAP Viamão Alvorada. Vim apresentar para vocês o 22º ponto da nossa doutrina. Nós cremos no casamento, no lar e na família. Cremos na importância da família e entendemos que é impossível existir sociedade justa e igrejas fortes sem famílias estruturadas. A Bíblia fala que o casamento foi ideia de Deus. Por isso, é o único meio legítimo de se construir um lar. No conceito bíblico, casamento é a união de duas pessoas de sexos diferentes, que se comprometem, diante da lei, a viverem juntas, uma para a outra, na condição de marido e mulher, até que a morte os separe. E lá em Gênesis 2:24, descobrimos que o casamento idealizado por Deus é heterossexual, monogâmico, exclusivo, indissolúvel, público e físico. Olá, o meu nome é Andréa Nunes, eu sou do Ministério Jovem Geral e eu vim trazer para vocês o 23º ponto da nossa doutrina. Nós acreditamos na Igreja de Cristo. Nas Escrituras Sagradas, ela é chamada de a noiva, de templo, edifício, povo de Deus. São vários nomes que a Bíblia traz para esse conjunto de pessoas salvas em Cristo Jesus. É uma comunidade que se arrependeu, que foi perdoada e justificada por Deus. E Jesus Cristo é a cabeça dessa igreja. Ele é o único que deve ser adorado e honrado. Por mais célebre que uma pessoa seja, ela não pode ser declarada como dona da igreja, como cabeça da igreja, porque esse título é de Cristo. Foi Ele que morreu por nós. A Igreja de Cristo reúne vários povos, pessoas de várias nacionalidades, de várias culturas, de várias camadas da sociedade, de gostos diferentes, de educações diferentes, classes sociais diferentes, de temperamentos diferentes, mas são todos salvos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Além de proprietário, Jesus também é protetor dessa igreja. Por isso que ele é tão forte, não em si mesmo, mas na graça de Cristo Jesus. Assim como Cristo ama a sua igreja, você e eu, a gente também precisa amá-la, respeitá-la e dedicar-se a ela. Ame muito, porque Jesus também a ama. Ele ama a mim e a você, a noiva, o povo, a família de Cristo. Abraços. Oi, eu sou a Letícia da IAP da Grande Florianópolis e vim trazer para vocês o 24º ponto da nossa doutrina, a mortalidade da alma. Nós cremos na mortalidade da alma. A Bíblia enxerga o ser humano em sua totalidade, sendo que quando ele morre, ele vai à sepultura em sua totalidade. Isso significa que não existe vida humana extracorpórea. Jesus disse que é dos sepulcros que os mortos ressurgirão. Sendo assim, depois da morte, não existe segunda chance. Ou iremos ressuscitar para a vida eterna, ou iremos ressuscitar para a morte eterna. Oi, beleza? Eu sou a Gediane, moro em Goiânia, Paraná, e congrego na Igreja Adventista da Promessa. Você sabe que dia que Jesus morreu? E que dia da semana ele ressuscitou?
Nós cremos que Jesus morreu na quarta-feira e ressuscitou no sábado. Ele morreu por volta de umas 3 horas da tarde. A Bíblia nos diz que faltava um dia para a Páscoa e Jesus fez a Santa Ceia. Nessa mesma noite, ele foi traído e julgado, e ao amanhecer ele foi levado a Pilatos e assim condenado pela multidão. A crucificação aconteceu e ele faleceu. Foi sepultado ao final da tarde. Então ele ficou no sepulcro de quarta para quinta, de quinta para sexta e de sexta para sábado. Jesus ressuscitou por volta do finzinho da tarde do sábado, como a Bíblia nos diz, um dia antecedendo ao primeiro dia da semana, no caso, domingo. Você sabia disso? Comenta aqui. Se ficou com dúvida, a gente te ajuda. Beijo. Fica com Deus. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós, promessistas, estamos comemorando 89 anos de promessa. E no que nós cremos? Bom, em nossa igreja, nós temos 31 pontos doutrinários. E eu vou falar hoje para vocês sobre o 26º, que é sobre a segunda volta de Cristo. Nós cremos sim que Jesus irá voltar pela segunda vez. E sua volta será literal, será uma volta pessoal, será algo glorioso, visível e de forma súbita. Entendemos que o Pai não revelou o dia em que Jesus irá voltar, e isso compete apenas a Ele, porque Ele reservou isso pela sua exclusiva autoridade. Porém, compete a nós crermos no que Jesus falou, que em breve irá voltar para levar o seu povo, para levar a sua igreja. E nós, como promessistas, cremos nessa maravilhosa promessa de Jesus. Olá pessoal, eu sou a Veluma, faço parte da IAP da cidade de Santarém, Pará, e eu vou trazer o 27º ponto da nossa doutrina. Nós cremos nas ressurreições dos mortos. A primeira ressurreição vai acontecer na segunda vinda de Cristo, e ela vai marcar o início da bem-aventurança para os salvos. A segunda ressurreição vai acontecer 1000 anos depois, e ela vai marcar o início da desventura para os não salvos. Me diz aí, de qual ressurreição você quer participar? Tchau, um abraço. Olá, meu nome é Gabriela e eu sou da IAP de Joinville, Santa Catarina. Eu vou falar sobre o 28º ponto da nossa doutrina, que é o milênio. Nós cremos que o milênio terá início com a segunda vinda de Cristo e não será na terra, mas no céu. Jesus prometeu levar os seus seguidores para o céu. É só a partir da volta de Cristo que os salvos começam a reinar com ele. Primeiramente, durante o milênio, no céu, e depois disto, na terra, onde o próprio Deus vai morar com os salvos. No início do milênio, Satanás será aprisionado e assim ele vai ficar durante todo esse tempo. Ele também vai ficar impedido de executar os seus planos maldosos, porque depois da volta do Senhor, a terra estará vazia e desolada. Após o retorno de Cristo, os salvos estarão com ele no céu. Os não salvos mortos não ressuscitarão. E os não salvos vivos morrerão. 1000 anos no céu é o tempo de paz e descanso que Deus reservou para aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e a Ele permaneceram leais até o fim. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse ponto da doutrina, procure algum pastor da Igreja Adventista da Promessa que ele vai te ajudar a entender melhor. Um grande beijo e parabéns à IAP! Olá pessoal, aqui é a Josiele Vital do MJ do Coroado, Manaus, Amazonas, e estou aqui para falar do nosso 29º ponto doutrinário. Cremos, de acordo com a Bíblia Sagrada, que o juízo ocorre logo após a morte física da pessoa, e ao homem cabe morrer uma só morte, e logo após isso segue-se o juízo. Então logo morre a pessoa e já é de imediato julgada, sendo ela inocente ou culpada, diante do grande e justo juiz. Se ela morreu com Cristo, a coroa da vida estará guardada para ela naquele grande dia. Agora, se morreu sem Cristo, ela já estará logo julgada, condenada, porque não creu no único Filho de Deus. Todos conhecerão o resultado concreto desse julgamento permanente e irrevogável, em momentos diferentes, os justos, ressuscitados e os transformados, no início do milênio, e os ímpios logo após o final do milênio, onde todos ressuscitarão e serão postos de pé diante do grande trono branco, o qual Cristo, o justo juiz, usará sua própria palavra para julgá-los. Vale a pena lembrar que os que participarão do julgamento final serão os ímpios,
pois para os que estão em Cristo já não há nenhuma sentença ou condenação. Além disso, os justos já terão ressuscitado na primeira ressurreição e estarão com Cristo os 1000 anos nos céus, aos quais também será dado o poder e a autoridade para julgar. Então é isso aí. Feliz aniversário a todos os promessistas. Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cíntia e sou da IAP de São Carlos, no interior de São Paulo. Em comemoração aos 89 anos da nossa igreja, eu venho aqui apresentar o 30º ponto doutrinário, que é o que nós cremos. As escrituras dão como origem do mal a rebelião de um anjo contra Deus. Isso aconteceu numa época antes do pecado de Adão e Eva. E esse anjo, ele influenciou terça parte dos outros anjos também, que foram expulsos do céu por Deus. Só que chegando na terra, Satanás ele enganou o primeiro casal criado por Deus e, consequentemente, eles se tornaram pecadores e toda a sua descendência também. E, mediante a isso, se estabeleceu esse conflito entre o bem e o mal. E nós cremos, de acordo com a Bíblia, que para punir as pessoas, aqueles que pecam, Deus ele não utiliza a tortura, e sim a morte. A tortura ela não faz parte da justiça de Deus. E Deus, sendo justo e nos amando tanto, ele não permitiu que esse pecado, que esse mal fosse eterno, porque teve um princípio, teve uma origem, e tudo que tem uma origem tem um fim. Olá, sou Débora, faço parte da IAP de João Pessoa e vim trazer o 31º ponto e último do que nós cremos. Cremos na nova terra e no lar dos remidos. Cremos que após serem aniquilados todos aqueles que se opõem a Deus, haverá um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passarão. Então, há muita antiga promessa divina de renovação do presente sistema de coisas se cumprirá plenamente. Esta terra, que for amaldiçoada por Deus e sujeita por ele à vaidade no princípio, em razão do pecado do ser humano, agora será renovada e purificada de toda impureza e totalmente remida do cativeiro da corrupção. Os salvos viverão na nova terra, não por algum tempo, mas para todo sempre, pois esta se tornará a sua nova morada. Terão perfeita e profunda comunhão com Deus, que vai habitar e comungar com eles continuamente. Por esse tempo, a cidade santa, a Nova Jerusalém, já terá descido dos céus da parte de Deus para se tornar a sede do perfeito governo de Deus aqui na terra.